Isaías, capítulo 40, versículos de 29 a 31. Na minha versão ela diz assim: aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Amém? Vamos orar novamente. Bondoso Deus e amado Pai, nós te damos graça porque o Senhor nos conduziu até a tua casa em paz e segurança, trouxe a todos que estão aqui, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um, que possamos estar corrigindo o nosso viver, o nosso andar, o nosso caminhar em direção àquilo que está proposto para a nossa vida. Nos abençoe, nos oriente, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Isaías, o profeta Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. A introdução do livro de Isaías mostra que ele tinha alto envolvimento, tinha acesso ali ao palácio real. E o seu chamamento é muito interessante, que quando Deus chama a Isaías, ele tem a revelação e ele tem a visão e ele enxerga Deus diante do trono, com os querubins e o seu manto, ele descreve isso, e ele primeiro olha para a sua vida. Vou morrer, eu estou vendo Deus, porque eu sou um pecador. Deus, na sua imensa e infinita bondade, então, manda que leve ali uma brasa que vai tocar a boca de Isaías, e Deus vai dizer a ele: os seus pecados estão perdoados. Automaticamente dá a ele então uma chance, uma nova vida. Isaías falou então durante o reinado de Uzias, Jotão e Acás, e Ezequias em Judá, enquanto os dois povos de Deus estavam sendo atacados e prestes a serem colocados em cativeiro. As suas palavras que foram ditas aí séculos atrás, ele nos convoca à santidade, nos convoca a um caminho de busca de perfeição. O capítulo 1, versículo 18, ele fala assim: os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Então Deus se dirige ao povo de Israel, e ele dá essa palavra aqui aos jovens por um simbolismo, que o povo de Israel, já muitos avançados em idades, tinham a sua expectativa de vitória militar em cima dos jovens. Então essa palavra aqui, dirigida aos jovens, aqueles que tinham então, achavam que tinham uma força. Por isso ele vai dizer lá: os moços peçam e caem. Então não adiantava ter aquela esperança naquela fortaleza, mas ele também falava ao mesmo tempo que mesmo aqueles que tropeçam e que caíam, receberiam novas forças, seriam transformados. E ele fala aqui ao povo de Israel que eles estavam em pecado, que eles estavam manchados de vermelho, o vermelho escuro. Mas ele fala também que iria lavar o povo de Israel. E ele fala que ficariam branco como a neve. E ele ainda fala mais ainda no versículo 19: se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Então aquele que é remido do pecado, aquele que busca não se envolver nas ciladas do inimigo, aqueles que buscam se remir no sangue do Cordeiro, ele vai comer das coisas boas dessa terra. Ele falou: os cansados recebem força, os fracos recebem energia, os que confiam recebem uma nova força, uma força sem igual. Subirão como asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Muitos
estão aí na sua vida diária, trabalhando, estudando, correndo, e muitos estão cansados, e não sabem o motivo desse cansaço, e não sabem aonde buscar, então, o descanso, buscar força, renovar as suas energias. Muitos vão lá naquelas lojas lá, que o pessoal costuma brincar e falar que é a loja dos bombados, né? Vai comprar aquele pacotão lá de energéticos e etc, etc, porque aquilo vai revigorar então a sua vida, né? Lé do engano. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essa promessa aqui é para aqueles que estão buscando o seu descanso no caminho certo, no local certo. Tudo que acontece com você foi cuidadosamente planejado por Deus. Todas as coisas no seu dia a dia. Ele diz lá em Isaías, no 41, capítulo 41, versículo 4. Quem operou e fez isto, chamando a geração desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Então ele está presente no início e estará presente no final. Tudo que está no decorrer da sua vida foi feito por Deus. Ele diz, eu, o Senhor. Em qualquer momento da nossa vida, das lutas, das angústias, das provações que Deus nos manda, a sua mensagem, então, através do profeta, aí no capítulo 43, versículo 2, ele fala assim, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passar pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você quer melhor promessa, você quer melhor alento, você quer melhor cuidado, você quer melhor zelo do que esse? De que você é protegido e é guardado e nada de mal vai te acontecer? Então o profeta Isaías, falando ao povo de Israel, está também falando para você e falando para mim. E ele ainda ajuda um pouco mais, fala assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão. Então você tem uma promessa aqui grande. Aqueles que debocham, aqueles que riem, aqueles que criticam a sua vida espiritual, a sua opção religiosa, aqueles que denigrem ou tentam denegrir a sua imagem, seja em qualquer lugar da sua vida, eles perecerão, terão um preço, porque eu tenho a promessa que foi dada por Deus para a minha vida, de que nada poderá atrapalhar o meu viver. Isaías ainda fala assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. E quando a gente vê essa cadeia de versículos toda nos prometendo zelo, cuidado, amor infinito de Deus, muitos ainda buscam ajuda no lugar errado, na pessoa errada, no evento errado, enquanto deveria estar buscando aqui, na palavra de Deus, o zelo e o cuidado e a confirmação de Deus para a sua vida. E ele ainda fala mais lá na frente, no capítulo 51, versículo 12, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, é tu para que temas o homem que é mortal ou o filho do homem que se tornará em erva? Então você não precisa temer ninguém. Todos que estão por aí serão derrotados. Aquele que vai se transformar em pó, você não precisa ter medo desse cidadão. Todos os seus inimigos, então, serão derrotados. Capítulo 41, versículo 11, ele fala, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Ouvi-me vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Capítulo 51, versículo 7. Então aquele que tem a palavra da justiça no coração, aquele que vive a justiça, aquele que entende a justiça divina, aquele que busca aperfeiçoar cada vez mais a sua vida para viver de acordo com que a justiça divina te coloca, te cobre de bênção, de cuidados, de zelo, te determina como você deve caminhar. Quanto mais você coloca, então, essa justiça no seu coração, você não precisa ter medo nenhum
das atitudes dos homens. Versículo capítulo 54, lá 17, vai falar assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então não tem chance. Se você buscar viver a justiça, tudo que está de armadilha sendo utilizada pelo inimigo, sendo utilizada para te destruir, para te atacar, para atrapalhar o seu estudo, atrapalhar o seu casamento, atrapalhar o seu trabalho, nada disso prosperará. Num pequeno momento, num dado momento, pode ter uma aparência de vitória do inimigo, mas a garantia da justiça divina que está nos proposta aqui, através do profeta Isaías, é de que nada disso vai conseguir nos derrotar. Mas temos que ter um zelo muito grande, de maneira que a soberba não tome conta da minha vida, de maneira que eu não se garanta sozinho, né? Então, não na minha autoconfiança de que eu sou. Então, quem é? É Deus que pode dizer: eu sou. Eu sou um pequenininho. E a Bíblia vai falar que eu sou pequeno e que eu sou fraquinho. Lá em Isaías 41, 14, ele fala: não temas tu, verme de Jacó. E algumas versões vai dizer lá: não temas, você que é pequeno e que é fraquinho. Povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Então, quem pode é Deus. É Ele que é grande e Ele que tem que ser grande na minha vida. E Ele ainda fala mais: eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Ele aqui ficou falando ao pecador, aquele que não reconhece o senhorio de Deus. O que é ser menos que nada, né? A explicação no dicionário para nada é até engraçado, né? Mas o que é menos que nada ainda? E ele fala que aquele que não confia, que não busca a justiça, aquele que não vai atrás dos ensinamentos, aquele que permanece no pecado, ele é menos do que nada, ele é negativo, né? E aí a Bíblia nos dá uma garantia de que você buscando essa justiça, você vai ser então uma pessoa abastada espiritualmente, você vai ser um super-herói espiritual. Capítulo 41, de 15 a 16, ele fala assim: eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornará como a pragana, tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Então ele vai renovar suas forças, de maneira que você vai ter poder para derrubar os montes, transformar em pó, e o vento vai levar. Então você terá força, desde que você de fato confie no Senhor. A Bíblia também fala através de Isaías que Deus vê a nossa necessidade, mas o nosso clamor precisa chegar até Deus. Nós precisamos pedir, nós precisamos expor isso a Deus, mesmo que Ele já conheça a minha necessidade. Ele fala assim, Deus vê, lá no 17 ele fala assim: os aflitos e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Então, se Deus vai ouvir, eu tenho que pedir. Então, Ele sabe da minha necessidade, mas eu tenho que ter a humildade de me apresentar diante de Deus e de buscar diante dEle a solução para a minha necessidade. E Ele faz acima daquilo que eu peço para Ele. Quando eu apresento para Ele a minha necessidade, Ele fala aí: abrirei os rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água, plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Aí eu pergunto, mas eu apresentei diante de Deus a minha sede, eu pedi água, e eu pedi água e o que Ele me deu? Além de abrir todas as fontes nos vales, de tornar o deserto em água, em mar, além da água Ele ainda me deu acácia, murta, cedro, faia, pinheiro e álamo. Então quando você apresenta a sua necessidade, Deus te abençoa com muito mais. Ele tem muito mais daquilo que você precisa. Ele não vai fazer meio caminho para você.
Ele não vai te trazer meia bênção para você. Ele vai complementar a sua vida com tudo aquilo que você precisa e muito mais. Mas ele primeiro precisa ouvir você. Deus sempre nos dá então o melhor dessa terra. Ele será exaltado nas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. E ele diz lá no versículo no final que nós lemos: entendam que a mão do Senhor fez isso. É um alerta. Quando nós pedimos e nós buscamos, quem irá fazer alguma coisa pela sua vida espiritual é Deus. Não é nenhum dirigente, não é nenhuma benzedeira, não é nenhuma daquelas que se vestem de roupa de saco, deita na cinza e vai aquele monte de gente lá para ela abençoar. Não, está dizendo aqui, entendam que a mão do Senhor faz, e é Ele que deve ser exaltado. Deus, no livro de Isaías, em vários pontos ele vai dizer que ele não aceita ser trocado por outros deuses. Ele fala assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Pastor Tiago, no domingo próximo passado, falou aqui sobre os deuses que nós colocamos na nossa vida. Então nós temos que ter um zelo, um cuidado com aquelas coisas que nós priorizamos, nós endeusamos, né, em detrimento de buscar a presença de Deus. Deus não aceita ser trocado por outros deuses. E para Deus você tem um valor. Nós cantamos uma música, né, com esse refrão: você tem um valor. Lá no Isaías 43, versículos 2 e 3, ele vai falar assim: quando passarem pelas águas, nós lemos agora há pouco, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito pelo teu resgate, a Etiópia e Sebá em teu lugar. Então ele já deu muitas coisas pelo seu resgate, e a maior delas foi o seu Filho Jesus Cristo, o Emanuel, que também é anunciado por Isaías. Ele deu por você. Então você tem um valor. Mesmo que nós nos coloquemos diante de Deus como infinitamente pequenos que nós somos, quando nós precisamos nos humilhar, quando Deus olha para você, Ele não vai dizer que você é menos que nada. Você tem um valor para Ele. Você é alguma coisa para Deus. Você tem que valorizar a sua vida diante de Deus, sendo naturalmente humilde. Nunca barganhe então com Deus. Muitas pessoas se apresentam diante de Deus, e muitos pregadores aí com algumas propostas estranhas, né? Se você trazer tanto, você vai receber o dobro. Se você vender a sua casa e trazer aqui, você vai ganhar 2 casas. Então Deus não aceita esse tipo de barganha. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa do seu sacrifício. E ele fica triste com o seu descaso. Isaías fala: contudo não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxe gado miúdo do teu holocausto, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fadiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo, sou eu que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então a gente tem que ter um zelo muito grande com tudo que nós nos apresentamos, tudo que nós entregamos a Deus. Nós não entregamos, nós não ofertamos, não fazemos nada buscando uma barganha, uma troca. Tudo que Deus nos dá é em decorrência do seu amor, do que Ele nos ama. E Ele vê então as nossas necessidades, Ele vê a pureza do nosso coração, a sinceridade da nossa vida, para trazer então a recompensa para as nossas vidas. As bênçãos de Deus, através de Isaías, que eles nos mostram que é para você e para a sua descendência. Então nós temos um compromisso muito grande
de trazer, então, a nossa descendência, de criar a nossa descendência diante de Deus. Qual é o tempo certo de mostrar ao filho o caminho? Quando é que começa? Qual é a idade? Esse caminho deve ser mostrado desde a gestação. Aí já começa-se a ensinar o caminho de Deus. Isaías 44:3, ele fala assim: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então Deus está dizendo aqui que Ele vai abençoar não só a você, mas também a sua geração. E através de Isaías, Deus está convocando não apenas lá o povo de Israel, mas o mundo todo para adoração. Lá no 45:22 ele fala assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então ele está pedindo aqui apenas para olhar para Ele, para olhar para aquilo que Ele tem para a sua vida, olhar para o caminho, olhar para o seu filho, olhar para a oferta que Ele fez pela sua vida, pelo preço que foi pago. Todos busquem olhar para esse caminho. E eu falo novamente, o meu socorro vem do Senhor, somente nele confio, a minha confiança está firmada no Senhor. Que cada um dos irmãos possam, nesses versículos que nós apanhamos aqui, possa refletir sobre o seu dia a dia, refletir sobre a sua vida, no que está faltando. Faça uma listinha das coisas que estão consideradas negativas, das que estão consideradas positivas. Apague aquilo que está incomodando a sua vida. Transforme, retire da sua vida aquelas coisas que possam atrapalhar o seu caminhar, atrapalhar a sua condução espiritual. Busque o seu socorro no Senhor. Ele, somente Ele, pode te ajudar. Muito zelo, muito cuidado na busca de orientação, na busca de conselho com pessoas não preparadas. Busque orientação espiritual de fato. Busque conhecer as verdades. Muito cuidado com as literaturas. Se você acha que um livro pode trazer coisas que estão erradas, na dúvida, traga esse livro, apresente ao seu líder espiritual, apresente ao pastor. Pastor, eu arrumei essa literatura aqui, ou me emprestaram, o que o senhor acha? Ele vai analisar e formar uma opinião, e vai te ajudar. Muitas das vezes nós ingerimos porcaria. Muitas das vezes nós buscamos conhecimentos inúteis através de literaturas que estão espalhadas por aí. Às vezes com temas até interessantes, né? Mas de conteúdo duvidoso. Então, quando buscar conhecimento, busque conhecimento primeiro na justiça de Deus, que ela é que vai acrescentar a sua vida continuamente. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós vamos orar novamente. Quero convidar o irmão Araújo que nos eleve a Deus na oração, encerrando então o nosso culto nessa noite.